Nessa semana, nós vamos continuar vendo as operações com números decimais. Mas a gente vai ficar mais nos números naturais mesmo. Vamos rever um pouquinho das propriedades e rever cada operação. Vamos lá? E eu já peço, se gostar do vídeo, deixa um joinha. Se tiver alguma dúvida, coloca aí nos comentários que eu vou ter prazer em te responder. Então vamos lá, operações e suas propriedades. A primeira operação que a gente aprende geralmente é a adição. E então o que é adicionar? A gente já viu semana passada que adicionar é juntar, reunir coisas iguais, juntar coisas iguais da mesma espécie, né? Numa só quantidade. Então eu juntei, eu adicionei. Quais são as propriedades da adição? Então, da operação adição. Ela é comutativa, então tanto faz eu fazer aí 5 mais 3 como 3 mais 5, a ordem das parcelas aí não atrapalha em nada, não altera a soma. Ela é associativa, se eu tiver várias parcelas, mais de duas, eu tiver 3, 4, 5, eu posso juntar de duas em duas de qualquer forma. Então, por exemplo, aí, ó, 4 mais 5 mais 7, né? Eu posso fazer 4 mais 5 e depois somar o mais 7, ou eu posso fazer 5 mais 7 e depois somar o 4. Não vai fazer diferença a ordem, então ela é associativa, eu posso associar ela. Fechamento é uma propriedade que talvez agora não fique muito clara para vocês não, mas é assim, ó, quando eu tenho quando eu estou somando, onde todas as parcelas fazem parte de um mesmo conjunto de números, no mesmo conjunto numérico, o resultado também vai fazer parte daquele conjunto numérico. Então, se for um número natural, quer dizer, aquele número sozinho, sem sinal nenhum, sem vírgula, sem nada, se você está somando dois números naturais, você vai obter como resposta um número natural. Agora, se você está somando dois números decimais, você vai obter como resultado um número também considerado decimal. Isso que é a propriedade de fechamento. E tem a adição, ela possui um elemento neutro, que é o zero. Quer dizer, quando você soma zero, é como se você não tivesse feito operação nenhuma. A próxima propriedade é a subtração. Subtrair é a gente tirar, ver quantas unidades um número tem a mais que o outro. Então, na subtração, a gente chama de subtraindo, tem o minuendo, né, que é o número maior, o subtraindo, que é aquele que está tirando do número maior, e o resultado a gente chama de resto. Então, minuendo menos subtraindo me dá o resto. Subtração é que a gente chama de continha de menos. Então, vamos para as propriedades? Então, se eu somar ou subtrair a mesma quantidade no minuendo e no subtraindo, somei aqui, o resto não vai ter alteração. Se eu somar ou subtrair uma certa quantidade no minuendo, só no minuendo, somei só no minuendo, então o resto vai ficar com essa mesma quantidade que eu somei ou que eu subtraí. Se eu somar ou subtrair uma certa quantidade ao subtraindo, o resto fica menos aquilo que eu somei aqui. Então, se eu somar no subtraindo, eu diminuo o mesmo tanto no resto. Se eu subtrair no subtraindo, eu aumento o mesmo tanto no resto. A soma dos termos da subtração, então se eu fizer minuendo mais subtraindo mais resto, eu vou ter duas vezes o minuendo, porque subtraindo mais resto é minuendo. Então, minuendo mais minuendo, duas vezes minuendo. Então, uma observação importante. A subtração não tem as mesmas propriedades da adição. Então, ela não é comutativa, ela não é associativa, ela não tem a propriedade de fechamento e nem de elemento neutro. E o resto, ele vai variar sempre
do mesma forma que o minuendo. Se o minuendo aumentou, o resto aumentou. Se o minuendo diminuiu, o resto diminuiu. E o resto, em relação ao subtraindo, vai ser o oposto. Se eu aumentar o subtraindo, eu diminuo o resto. Se eu diminuir o subtraindo, eu aumento o resto. Outra propriedade muito importante é a multiplicação. Lembra das tabuadas? Então, é muito importante a gente saber as tabuadas para poder multiplicar direitinho. Multiplicar é reunir quantidades iguais. Então, se eu tenho lá 5 mais 5 mais 5 mais 5 mais 5, eu tenho 4 5 somados. Então, eu posso fazer 4 vezes 5. Então, as quantidades que a gente vai multiplicar, quando a gente tem as parcelas iguais, então a gente pode juntar numa multiplicação. Então, os pedacinhos da multiplicação a gente chama de fatores, tá? E o resultado a gente chama de produto. E ela também tem propriedades mais ou menos como adição. Ela tem a comutativa, então quer dizer, tanto faz eu fazer 5 vezes 3, é a mesma coisa que 3 vezes 5. Ela tem associativa, né? Também igual a soma, né? Então, se eu tenho um produto com 3 ou mais fatores, quando eu multiplicar, por exemplo, 3 vezes 5 vezes 8, eu posso multiplicar 3 vezes 5 e depois o resultado multiplicar por 8, ou eu posso multiplicar 5 vezes 8 e o resultado multiplicar por 3. Não tem importância, além de ser comutativa, ela é associativa. Existe também a propriedade do fechamento, então se eu estiver multiplicando números decimais, eu vou obter um número decimal. Se eu estiver multiplicando números inteiros, eu vou obter um número inteiro. Elemento neutro, também tem elemento neutro. Na multiplicação, o elemento neutro é o número 1. Quando eu multiplico por 1, não faz diferença, eu continuo com o mesmo resultado. E tem a distributiva da multiplicação em relação tanto à adição como à subtração. Então, se eu quero multiplicar um número por uma adição ou uma subtração indicada, o que eu faço? Eu multiplico esse número por tudo que está lá dentro do parênteses. Então, eu vou multiplicar, no caso do exemplo nosso aqui, o 14 por 7 e o 14 por 4. Se for adição, eu vou adicionar o resultado das duas multiplicações. Se for subtração, eu vou subtrair o resultado das duas multiplicações. E a gente tem também a divisão. Então, divisão é a operação inversa da multiplicação. A operação que a gente pega dois números para ver quantas vezes um está dentro do outro. Quantas vezes que um contém o outro. Então, os elementos da divisão são aqui, ó, dividendo, divisor, o resultado, quociente, e tem o resto. Quando o resto é zero, a gente fala que a divisão é exata. Então, relações fundamentais. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Então, aqui, ó, dividendo, como é que eu faço? Se eu quiser tirar a prova, se eu fiz a divisão certinho, multiplico o quociente pelo divisor e somo o resto. O resto maior possível vai ser sempre o divisor menos 1. Então, o resto nunca pode ser maior ou igual ao divisor. Ele tem que sempre ser menor que o divisor. Senão, você não dividiu direito, né? Então, o maior resto possível vai ser um número a menos, vai ser um número a menos que o resto. Multiplicando-se o dividendo e o divisor de uma divisão por um mesmo número diferente de zero, o quociente não se altera. Então, se eu multiplicar aqui e aqui, não vai ter diferença. O resto vai ficar multiplicado também, mas o quociente vai dar a mesma coisa. O maior número que se pode somar ao dividendo sem alterar o quociente é o divisor menos o resto, menos 1. Né? Então, é o maior número que eu posso somar para não alterar. E as propriedades do fechamento, comutativo, elemento neutro, não são válidas para a divisão.
né? Como uma subtração, um era válido mesmo do outro. Agora, a potenciação. Lembra da potenciação? Que a gente aprendeu esse ano, né? Eu ensinei para vocês logo no comecinho do ano, explicando o sistema decimal. Então, potenciação ou exponenciação é uma operação matemática que representa a multiplicação de fatores iguais, ou seja, usamos a potenciação quando um número é multiplicado por ele mesmo várias vezes. Então, se eu tiver 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5, olha lá, 4 fatores 5. Então, eu faço o quê? 5, coloco 5 no lugar do A aqui, e no lugar do N eu coloco 4. Então, a potenciação a gente representa assim, ó. Em vez de escrever todos os fatores, eu conto quantos fatores e ponho o número de fatores sobrescrito, pequenininho, em cima do número. Então, assim, ó, o A, o número aqui, os fatores, não pode ser, tem que ser diferente de 0. Esse Azinho aqui, que é o número que a gente está multiplicando várias vezes, a gente chama de base. Então, o número é o número que está sendo multiplicado por ele mesmo. E o n, o número pequenininho que a gente põe lá em cima, a gente chama de expoente. Quer dizer, quantas vezes eu estou multiplicando aquele número por ele mesmo. Então, por exemplo, 2 ao cubo. Então, aqui, ó, 2 elevado à terceira potência. Eu posso ler de qualquer uma das duas formas. Então, vai ser 2 vezes 2 vezes 2. Então, isso aqui é a mesma coisa, 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Existem duas potências especiais, que é o expoente 2, segunda potência, que eu chamo de quadrado, porque se eu pegar os lados do quadrado, são iguais. Então, se você quiser a área, você faz lado vezes lado. Então, a gente fala lado ao quadrado. Quando o expoente é 2, a gente pode chamar de quadrado. E quando é 3, é a mesma coisa com o volume do cubo. A gente fala que o cubo é um sólido com todos os lados quadrados, né? Então, comprimento, largura e altura é tudo igual. Então, a gente fala para achar o volume do cubo, a gente pega o lado e eleva à terceira potência. Por isso, a terceira potência chama de cubo. Então, gente, é isso. É isso que a gente precisa para fazer a segunda semana do PET complementar. Já já eu mando a correção dessa segunda semana e na semana que vem voltamos para o PET do Estado para a semana 3, ok? Te espero até semana que vem.